Todos muito bem-vindo ao meu canal, Lucas X. Nesse canal eu falo muito sobre tecnologia, especialmente sobre cibersegurança, ciência de dados e inteligência artificial. Nesse vídeo, pessoal, eu quero falar para vocês sobre Sniff. Sniff nada mais é do que pode se referir a uma ferramenta, né? Por exemplo. Mas Sniff é você monitorar e capturar ou até mesmo interceptar tráfego de uma rede, certo? Se refere à análise de pacotes em uma rede. Você vai monitorar esses pacotes. No caso em si, a gente vai fazer isso, mas a gente vai usar uma técnica que é conhecida como EvilTrim. EvilTrim é uma tática muito boa e eficiente, e você vai entender o porquê. É, Você já ouviu falar sobre Miro de Miro, ou Homem do Meio? Pessoal, eu sou o Lucas, sou autista e tenho TDAH, e eu gosto muito de falar sobre tecnologia. Então, nesse vídeo eu queria apresentar um conceito para vocês muito importante. Vocês já ouviram falar em alguns vídeos aqui, mas hoje a gente vai fazer algo mais inteligente, compreensível, para que a gente possa fixar juntos esse aprendizado, tá certo? Então, quando a gente vai estudando cibersegurança, a gente se depara com um assunto imprescindível que é o assunto sobre redes. E falando em redes, especificamente em redes locais, né? A LAN, Local Area Network ou rede local, que está muito ligado ao nosso roteador. O roteador, pessoal, ele faz essa rede local, né? E através da conexão do nosso. Quando você faz login na rede, né? Usando a sua senha, procurando ali o seu nome, o SSID, que é o nome que você coloca na sua rede, né? Você loga, aí você está na rede local. E você acessa a internet porque o seu roteador faz essa transição de uma rede local para uma rede externa, né? No caso, a internet. E para isso, gente, o que vai acontecer exatamente é isso. Eu recomendo que você tenha aí um Kali Linux, né? Ah, Lucas, e se eu tiver um Parrot, ou se eu tiver um Arch Linux. O vídeo aqui é focando no Kali, pessoal, mas vocês fiquem à vontade para escolher qualquer sistema operacional, né? Quero falar sobre Sniff. O que vamos usar agora é uma técnica de Evitrim, né? Evitrim tá, você pode traduzir como um gêmeo maligno. E você vai entender o porquê, né? Então, eu já vi gente falando que Kali Linux não presta, né? Gente da cibersegurança. Outros também dizem, não, eu não uso o Nmap porque eu criei minha própria ferramenta. Eu criei minha própria ferramenta no pentest. Sim, tem maluco pra tudo. Mas não vamos inventar a roda, pessoal. Quero apresentar para vocês uma ferramenta poderosa que é o Argedon. O Argedon é um software, vamos falar aqui que ele é um framework para auditoria em redes wireless, né? Redes sem fio. É, eu, seremos agora esse homem do meio aqui, ó. O Miro de Miro, né? Esse fantasma. E primeiro a gente vai usar o nosso dispositivo, nosso notebook, né? Com o nosso sistema operacional Kali Linux, uma distribuição Linux nele, que é o nosso sistema operacional para nosso sistema ofensivo, né? E aí a gente vai usar um software, pessoal, para poder fazer esse Wave Trim. O Wave Trim nada, Wave Trim nada mais é, pessoal, do que o seguinte: a gente tem uma rede legítima, né? E a gente vai criar uma cópia dessa rede. Vamos supor que aqui é um roteador, o roteador do Lucas.
Então, o atacante, né? O adversário, ou hacker, eu não prefiro chamar assim hacker, é, para não banalizar mais do que já está banalizado esse termo hacker. Vamos chamar de atacante. Então, o atacante, ele vem de fora da rede, né? É, vamos supor que esse adversário veja o meu vídeo sobre grupos e atores de ameaça, para vocês entenderem melhor o perfil dos adversários. Então, vamos supor que eu tenho aí um adversário, e esse adversário, ele vai querer snifar a minha rede. Snifar é monitorar, capturar o tráfego da rede, mas também, pessoal, snifar está relacionado a farejar. Muitos falam sobre Kevin Mitnick, né? Muito conhecido no mundo da cibersegurança. Realmente é um cara muito foda, né? A história dele também é incrível. Mas assim, o pessoal fala muito, né, sobre aquela situação lá de que ele já sabia que o FBI estava atrás dele. E aí ele deixou aquelas rosquinhas, né? Tem essa historinha que conta. Mas assim, poucos falam, pessoal, de Shimomura. Um pseudônimo, né? Quando a casa caiu, quando ele caiu, pessoal, a casa caiu pro Kevin, naquela época, naquele tempo, né? Como que encontraram ele, né? Quem encontrou ele? Então, Shimomura é o pseudônimo aí do cara, né? Do agente da CIA, um dos maiores farejadores de todos os tempos, né? Então, imagina aí, o cara, naquele tempo já, né? O cara consegue snifar, né? Ou seja, farejar o tráfego da rede a tal ponto e de tal forma que em meio a tantos IPs, pessoal, o cara consegue criar um rastro até o Kevin. E poucos se perguntam sobre isso, né? Poxa, mas como que conseguiram encontrar ele? Enfim, gente, vocês pesquisam a história de como a casa caiu para ele e sobre esse grande farejador, esse grande sniffer. Então, antigamente o sniff estava ligado a uma pessoa, né, para você ver, né? Hoje em dia está muito mais ligado a uma ferramenta. Olha para você ver como a coisa degradou, né? Então a gente vai criar aqui um EvoTrim, né? Então para isso, pessoal, a gente vai usar o Argedon, né? Então no Calinux, a gente com o terminal aqui aberto. Antes disso, pessoal, a gente precisa não só ter o Calinux, mas a gente precisa ter algumas interfaces de redes. Por quê? Com o comando iwconfig, a gente consegue visualizar o que a gente tem aqui, né? Então a gente tem a W10 e W1. Eu também tenho essa USB 0, ainda que apareça aqui no Wireless Extension. Essa USB 0, pessoal, é do cabo do meu smartphone que está conectado aqui no Kali, certo? No caso, como eu vou snifar minha própria rede, pessoal, para a gente vai clonar o meu próprio roteador, eu vou precisar, para poder realizar o sniff, manter a minha máquina, o Kali, com a conexão estável à internet. Até mesmo para fazer com que os dispositivos inconscientemente se conectem à minha rede, né? Como se fosse a rede legítima. É, Mas para isso, como eu estou com dois smartphones, um eu vou usar porque a gente vai fazer a conexão na rede, expulsar o usuário, para poder não só capturar o handshake, mas também para a gente ver, né, o usuário na estação e ele se conectando na nossa rede, saindo da rede legítima e vindo para a rede falsa. É, Mas mesmo assim, pessoal, eu ainda vou, como o meu roteador vai ficar fora do tempo, eu vou fornecer através dos dados móveis conexão para o meu Kali e aí a gente vai mandar internet, né? Acesso à internet no nosso roteador clonado, tá certo?
Então, aqui a gente precisa ter, no caso, três interfaces, por quê? Primeiro, a primeira interface a gente vai colocar no modo monitor, né? Para poder farejar os pacotes, inclusive até para injetar também pacotes, no caso da desautenticação. E aí, gente, a W10, essa outra interface, a gente vai utilizar para que a gente crie ali um DOS, ou seja, a gente vai subir a rede clonada, né? O Wavestream, o gêmeo maligno, e a gente vai ficar mandando, né, através da outra interface, ou seja, essa W1 vai ficar como ROG AP, ou seja, o ponto de acesso intrusivo, né? E a gente vai usar a W10 para ficar mandando continuamente o pacote de desautenticação, a fim de não permitir que a rede legítima disponibilize o serviço, né? E aí a USB 0 aqui, como eu já falei para vocês, é meu smartphone com dados móveis, a gente vai fornecer acesso à rede. Porque a nossa ideia é de que o usuário na conexão ele já vai estar conectado com a rede dele, né? Acessando ali seus aplicativos. Quando a gente cria a situação, inconscientemente o dispositivo, né? Através, depois que lá a gente enviar o pacote de desautenticação, tirar aquele usuário da rede, e impossibilitar a rede de fornecer acesso à internet, aquele dispositivo ele vai ficar no modo é, em que ele fica realizando uma busca. Você sabe que você não fica digitando a senha toda a vida. Você chega em casa, ele se conecta automaticamente, né? Mas aquilo ali tem algo por trás, pessoal. Então, ele fica procurando. E ele vai procurar e vai achar o nosso roteador, que no caso é o Wavestream, nosso ROG AP. E ele vai se conectar porque ou o endereço MAC vai ser o mesmo, ou o BSS vai ser o mesmo. E também vamos clonar o canal. É muito importante. Você sabe que o canal é por onde os dados transitam, né? Então, existem vários canais, né? Canais mais baixos está relacionado ali a frequência de 2 GHz e 5G vai ficar ali geralmente o canal 120, 111, está relacionado a uma rede 5G, pessoal. Então vamos lá, né? A gente já viu aqui as interfaces a gente tem, vai precisar. E aí como é que a gente faz aqui? Primeiro, quero voltar para cá para vocês entendam melhor, gente. Então, ó, o que a gente vai fazer? Estamos aqui, temos nosso Kali Linux, já executamos aqui um iwconfig e visualizamos nossas interfaces. E agora vamos usar um software que vai utilizar essas interfaces, ou seja, essas placas de rede, e a gente vai começar a usar essa técnica que é conhecida como EVTwin, ou seja, gêmeo maligno. Para isso, pessoal, o que acontece? Com o terminal aberto, já está instalado no meu aqui, mas rapidamente se instala sudo deixa eu dar aqui novamente, pessoal. Interessante vocês verem aqui, ó, que essas interfaces que aparecem aqui na descrição, elas são no modo Manager, ou seja, modo gerenciador, tá? Elas não estão no modo monitor. A gente precisa colocar elas no modo monitor. O Argedon ele faz isso, mas o Argedon geralmente, e dependendo do seu hardware, seu equipamento, ele pode acabar entrando em conflito com outros programas que vão gerenciar a nossa rede aí, ou as configurações de rede, e esses conflitos podem acabar impedindo a gente de ter uma boa performance, de ter êxito com a ferramenta, pessoal. Então a gente vai primeiro usar aqui, ó, sudo
Raymond NG faz parte do Switch RCrack, pessoal. Então, essa ferramenta, a gente vai gerenciar aqui a nossa rede. Vou fazer aqui, na verdade, agora, para limpar todos os processos, ó, conflitantes, ó, certo? Beleza. Ó, embora esteja aparecendo aqui, pessoal, mas eu não estou mais conectado à internet. Acabou caindo, né? Vou fazer aqui. A gente vai sudo. Deixa eu limpar aqui. Sudo. E a gente vem usando aqui as ferramentas agora. Network. Manage. Vai reiniciar aqui a nossa. Beleza. Gente. Beleza. E aí, pessoal? Agora vamos pegar a nossa rede ali, ó. WLAN 1 e colocar ela em modo monitor. Vamos usar ainda a mesma ferramenta, né? Wyomon, para fazer isso. E aí, a gente chama ele assim, ó. Agora a gente vai botar Start. Ou então, pessoal, a gente poderia colocar ela com outra ferramenta, mas essa é a melhor que a gente tem. Na verdade é o mais comum, né? Não é o melhor. Então, a gente vem aqui, ó. G, Start. E a gente vai escolher aqui a interface que a gente quer utilizar em modo monitor. Eu vou colocar, ó, WLAN 1, certo? Executamos. Se a gente dá uma olhada no config, ó, agora WLAN 1 se transformou em WLAN 1 mon, já é referência a modo de monitor, ou seja, monitoramento. A gente vai conseguir injetar pacotes e monitorar tráfego a partir dessa interface agora. Dá mais uma limpeza e aí a gente vem agora sudo argedon. Ele tem essa carinha aqui muito da hora, pessoal. Aqui agora, ó, ele vai listar aqui, ele vai listar as distros que ele é compatível, né? Ó, Blackbox, Arc, ó, CentOS, enfim. Ele detectou o nosso Kali Linux. Funciona muito bem no Kali. Tem aqui a versão. E aí, pessoal, pode dar aqui um Enter, ó, confirmar. Ele vai mostrar ferramentas que são essenciais para ele funcionar e ferramentas que são opcionais para ele trabalhar também. E você pode ver aqui que a gente tem todos, né? Tanto as que são essenciais quanto as que são opcionais. Enfim, como eu falei, ele é um framework, ele vai utilizar outras, ele vai orquestrar outras ferramentas nessas operações, pessoal, que envolve ali a auditoria de redes wireless, beleza? E aí, ó, dá mais um confirma aqui. Aí ele vem aqui e pergunta Select Interface Work-on, ou seja, selecionar a interface para trabalho. Vamos utilizar a que já está em modo de monitor, no caso aqui é a opção 3, ó. Beleza? Tá com ela selecionada. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente precisa dizer para ele aqui, ó, a partir da opção 4 em diante, são vários tipos de ataques. Então a gente tem ataque de DOS, handshake, fazer a decriptação do handshake offline, e aí vem o Wave Twin, ó, e outros ali. Nossa opção é o Wave Twin, pessoal. E aqui a gente vai acessar o menu com os tipos de ataques envolvendo o Wave Twin.
Você clicar set, ó, você vem para esse outro submenu. Repare que aqui em cima a gente tem a interface, a gente selecionou o modo de operação que ela está, que é monitor, correto, e e a frequência, né, a banda, 2.4 GHz. Percebe que em BSSID channel, ou seja, canal, e o SSID tá tudo zerado. Porque a gente ainda não preencheu essa informação, pessoal. Da opção 5 em diante, ó, a gente tem apenas clonar um roteador, ou seja, criar um AP falso. A opção 2, a opção 6 aqui a gente pode fazer isso, só que sniffando, ou seja, monitorando o tráfego. A gente pode fazer isso com a opção 7 e 8, e aí a gente vai usar outras opções, né? Por exemplo, a opção 7 aqui, pessoal, a gente vai usar o Bettercap e o SL Strip. E o que vai fazer aqui, ele vai, quando o usuário estiver conectado no nosso roteador falso, né? Mesmo com acesso à internet, em páginas que exijam ali, por exemplo, HTTPS, ele vai fazer um downgrade para HTTP. E aí a gente aqui do outro lado vai poder visualizar melhor. Inclusive, pessoal, esses modos aqui, ele consegue salvar, ele já é focado nisso, né? Então ele vai salvar credenciais de acesso, logins, entendeu? E a gente tem também ali a opção 9, que é bem da hora, no qual a gente cria um EvoTrim, ou seja, um acesso. Imagina isso aqui num passeio público, no shopping. Então a opção 9 a gente consegue criar com um portal cativo. Vamos usar essa opção 7. Para isso, pessoal, ó, primeiro a gente vai ter que clicar na opção 4 para explorar os targets, ó, ou seja, os nossos alvos aqui ao redor aqui de nós. Então, para isso, é muito importante você entender também, pessoal, que o impacto mais poderoso e a longa distância está relacionado com o uso de uma antena, né? Seja Wi-Fi, com a potência, com a capacidade de maior, né? Inclusive aquelas antenas bidirecionais. Por quê? Porque o sinal, a potência do sinal vai estar totalmente interligado no que a gente vai fazer agora, pessoal. Mas vamos continuar. Você clica aqui, ó, são 4. Ele vai começar ali em cima, você vê, ó. Ele começa a varrer, pessoal, os vizinhos, né? As redes vizinhas. Muitos roteadores, pessoal, tem função, quando você está gerenciando ali os roteadores, essa função de escutar os vizinhos, em qual você consegue obter essas informações aqui. Claro, não dessa forma, né? E olha isso, gente. A gente tem a informação do BSSID, ó, que é muito importante. É o identificador único, né? Daquele dispositivo. E aí a gente tem, ó, tipo de encriptação, canal que ele está trabalhando, que a gente tem a potência de sinal, e o SSID, né? Eu vou parar de escutar aqui, gente. Ele vai trazer uma lista pra gente, certo? Essa lista, repara que somente os que tem amarelo ou os que tem aqui o asteriscozinho, significa que essa rede tem usuários conectados nela, ou seja, outros dispositivos, câmeras, celulares, TVs, estão conectados naquele roteador, né? Aquele ponto de acesso. No nosso caso, pessoal, vamos clonar essa rede aqui, ó.
Deixa eu mostrar. Vou bater aqui um print. Então, pessoal, feito isso, você vai escolher o seu alvo aí, o seu target. Nossa, aqui é família X. Tá com essa encriptação, essa potência aqui, no canal 2. E a gente tem aqui, ó, o BSSID. É o endereço do RG daquele equipamento, né? Aquela rede. Então a gente tem aqui, ó, CE20, tá certo? 60 CE20 o final. E aí vamos escolher ali a opção 3, né? Aí ele trouxe aqui, pessoal, e já alterou, vendo? Então o BSSID ele colocou lá, ó, CE20, 60 CE20. Canal 2, família X, o SSID, certo? E agora, já adicionamos nossa interface de trabalho, já adicionamos nosso target alvo, e agora a gente vai escolher o tipo de AV né? Então ele traz aqui várias opções. Vamos utilizar essa opção 7, pessoal. Aqui, ó, ele vai nessa opção agora. Então a gente tem aqui o nosso roteador, pessoal. Ó. Deixa eu puxar para cá. A gente tem aqui o nosso roteador legítimo, tá certo? Já miramos nele, pegamos algumas informações que são realmente muito importantes, que é o PSSID, que é o endereço MAC, o SSID, que é aquele nome que a gente vê lá, né? Família X, e o canal, certo? E agora a gente vai criar um clone desse ponto de acesso. Para isso, a gente vai ter que ficar enviando, pessoal, pacotes de desautenticação. Para quê? Para que aqueles usuários que estão conectados lá na rede, eles perdam essa conexão, tá certo? E aí, o dispositivo, vamos supor que aqui é um smartphone, que está conectado. No caso é isso, pessoal. Vou ter aqui um smartphone. A gente tem um smartphone, pessoal, que vai estar conectado à rede. A gente cria um clone, envia, injeta pacotes para desautenticar todos os usuários que estão lá, e assim os usuários se desconectarem da rede legítima. E como a gente clonou, ele vai ficar inacessível. A gente vai enviar um pequeno ataque de DOS. Por isso que a gente vai precisar de outra interface para ficar dedicada para essa opção aqui, certo? Uma interface vai ficar sendo para o ROG, ou seja, o ponto de acesso não autorizado que a gente vai utilizar. A outra interface vai ficar ativa para ficar enviando e injetando pacotes de desautenticação na rede legítima. E a outra interface, que no caso é aquela que vem do meu celular, né, do meu smartphone, via cabo, que é dados móveis, a gente vai fornecer para dar ao nosso roteador clonado, falso, acesso à internet. E o que acontece de fato? O dispositivo ele vai se desconectar e ele vai ficar procurando a conexão. Aí ele não vai enxergar esse, ele vai enxergar o nosso EVTwin. Ele vai inconscientemente se conectar. Após essa conexão,
ele ainda vai ter acesso à internet e aí a gente vai começar a monitorar, capturar o tráfego. Então, vou dizer é isso, pessoal. Essa opção a gente vai enviar agora o ataque de desautenticação, né? Então a gente fica aqui, vou usar a opção 1, pessoal. Aqui, ó, ele está dizendo que vai ativar, né, o modo DOS Burst. O modo DOS é o que eu falei para vocês. Ele vai usar o interface para ficar continuamente enviando pacotes de desautenticação, impedindo com que aquela rede legítima seja utilizável. Eu vou dizer que sim. E aí ele vai procurar, pessoal. Geralmente ele faz isso automaticamente, ó. Aqui, enter. Ele achou ali, ó. Lembra que a gente iniciou com o nosso WLAN on no modo monitor. Aqui agora, ele automaticamente detectou que eu tenho outro interface, WLAN 0. Só que ele está me dizendo que ela não está no modo monitor, que ela vai precisar. Então, pessoal, aqui que acontece, né, a parada. Porque a gente começa a, ó, selecionamos. Aqui, ó, a gente tem aí, começou com a WLAN 0 para poder trabalhar, no qual conseguimos fazer essa pequena varredura, encontrar nosso target. Puxamos também, ó, já o BSSID, que é o endereço MAC, o canal, o SSID. A desautenticação a gente vai usar essa ferramenta MDK, né? Nesse método de desautenticação. A gente vai usar ó, o USB 0, ó, que é os nossos dados que vêm móveis, né? Que vem pelo cabo USB do celular para o Kali, para fornecer a internet. E WLAN 0 a gente vai usar para fazer o ataque DOS, ou seja, continuamente para deixar aquele dispositivo inacessível. E aí a gente confirma aqui se a gente quer continuar. Sim. Yes, para fazer spoof também. Aqui, pessoal, ele pergunta o seguinte: se a gente digitar a opção não, qualquer coisa que ele captura lá, de credencial, login, só vai ficar na tela. Se a gente colocar aqui sim, ele vai salvar, tá certo? Ele, ó, onde ele vai salvar, ó. Confirma aqui, dá um enter, enter de novo. E aí, gente, ele vai abrir várias janelas aqui, porque agora ele vai ter essa primeira janela que é o nosso painel de controle, tá certo? Nosso Wave Twin, ó. Perceba que a gente colocou o mesmo MAC, gente, ó, o mesmo canal, o mesmo SSID, certo? Aí, senhoras e senhores, aqui embaixo a gente tem o terminal para fazer esse sniff, ó, no qual que vai ser utilizado o Bettercap e SSL Strip. A gente também tem aqui, pessoal, ó, esse outro terminal com AP. A P. A gente tem também um painel do DHCP,
E a gente tem ali outro painel rodando, que é o que está rodando com DOS Pursuit Mod, que é ficar enviando constantemente, ou seja, impedindo com que qualquer pessoa na rede tente se conectar. Então, para isso, a gente vermos essa, o que vamos fazer, pessoal. Eu vou mandar aqui dados móveis. Aqui, pessoal, nesse dispositivo, agora eu vou pesquisar essa rede. E ela já vai aparecer aqui, né? Então aparece família X, já que é a minha rede legítima, né? Já com a internet não disponível e aparece o nosso família X, que no caso é o nosso ponto de acesso falso, clonado, o nosso Evil Twin, o gêmeo maligno. Eu vou clicar no nosso gêmeo maligno e aí vocês veem ali, ó, já apareceu e a gente começa a snifar, pessoal. Você começa a snifar. É, é muito importante você ter essa opção de ficar mandando a conexão, acesso à internet. Por quê, pessoal? Deixa eu ver aqui. Por quê, pessoal? Porque daí o usuário vai estar lá conectado, logando. Se você usar o modo, por exemplo, que você só cria o ponto de acesso, o EvoTwin, e depois você vai tentar usar uma desautenticação, né? Até outra ferramenta, por o Bettercap, separadamente, por exemplo, para desautenticar o usuário, essa ideia pode não funcionar muito bem. O Argedon eu trouxe para vocês porque ele é de fato uma ferramenta que ele orquestra todas essas outras ferramentas, entendeu? Inclusive ele manipula e controla a nossa interface aqui de rede, pessoal. E aí o usuário conectado na nossa rede falsa, achando que é a mesma rede dele, porque é o mesmo nome, ó. O usuário lá ele está conectado na mesma rede. Ele não está vendo nada. Ele puxar ali e ver o SSID dele é o mesmo, se ele for lá o MAC é o mesmo, tá no mesmo canal. E aí, gente, ó, ele conectado, eu vou abrir aqui uma página na web, ó. Deixa eu abrir mais terminal aqui, que a gente tá sniffando pra vocês verem. Eu vou acessar aqui uma página,
Se eu voltar aqui para minha rede, pessoal. Pronto. Eu tô aqui em teste php.vulnweb. E aí aqui, pessoal, a gente vai fazer esse teste aqui. Pra gente ver o comportamento da ferramenta, né? Então, vamos supor que o usuário vai colocar em alguma plataforma, site. Aqui a gente está focando no sniff, pessoal. Não é em quebrar a senha do Wi-Fi em si, é o sniff. É o homem do meio, ficar no meio da conexão, porque de acordo com o adversário, a tática vai ser diferente, a metodologia, né? É, vai depender de muitos fatores, mas num contexto geral, para a gente entender, o que o cara está querendo fazer é interceptar o teu tráfego, né? Interceptar a nossa comunicação. No caso, esse modo que eu coloquei é mais focado para capturar credenciais e tudo mais. Credenciais, logins, como eu falei. No caso, se o usuário tiver interesse em capturar todo o tráfego, né, analisar algo mais, com mais detalhes, né, com mais riqueza, com uma riqueza maior de informações, ele vai usar no modo de operação aqui dessa orquestração, TCP/DUP, Wireshark, né, outras ferramentas aqui. No caso aqui, como você viu que vai salvar tudo em .txt, porque vai focar em texto claro, ou seja, é de fato login e senha. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Lucas, sim, o X. Ih, rapaz, eu acabei voltando para minha outra rede 5G e eu saí de lá, galera. Deixa eu voltar para lá. Voltei e voltei agora. E agora não volta mais, volta. Deixa eu me desconectar aqui do seu X, minha rede 5G. Quando o usuário está conectado aqui, pessoal, dentro do nosso Wave Twin, ó, vai aparecer, ó, S-Live. Ele está conectado, está logado, certo? A gente percebe que o usuário do outro lado ele chegou à plataforma. Ou, a plataforma, meu Deus. Ele chegou na nossa rede. Então vamos realizar o teste que eu falei para vocês. Ó, pessoal. O que aconteceu aqui, gente, de fato, foi isso. Então a gente fi- ficou no meio da comunicação e, ó, craqueamos, né? Já tô usando o Wave Dream. E aí a gente começou
interceptar, monitorar o tráfego do nosso alvo. E aí a gente começa a snifar, que é o ponto de partida que a gente, o objetivo principal, né? Então, para isso a gente utilizou um, um equipamento, né? Ou seja, um notebook, computador, com um software, no caso o AIGDON. E aí hackeamos o roteador, né? Traqueamos ele. E aí o alvo que estava conectado lá no legítimo, ele veio por ROG AP, ou seja, o roteador intrusivo, né? E a partir desse momento a gente começou a snifar. Então a gente pode aí. Isso acontece muito, pessoal, em ambientes abertos. Inclusive, tem cantos por aqui em Fortaleza que os turistas chegam e vão para lá. E tem um bocado de gente sem nem saber. E depois sumiu. Inclusive, pessoal, essas. Sumiu o dinheiro da conta. Inclusive, esses são maneira aqui de snifar. Essas táticas e técnicas são tão poderosas porque você consegue injetar também malware, você consegue injetar um spyware na rede da dispositivos da vítima, você consegue também capturar cookies, né, de sessões, enfim, pessoal. E aí a gente vai snifar, entendeu? Que é isso, monitorar. No caso aqui, a ideia de snifar é mais para capturar logo as credenciais, né? Aí você vê que voltou o ciclo, ó. Então a gente começou aqui no meio, eu e você. Pegamos o nosso notebook, escolhemos nosso software, craqueamos, criamos nosso Evertrim. E aí o nosso alvo, achando que estava na rede legítima, estava no ROG AP falso. E aí a gente começa a snifar. Então toda a conexão, tudo que ele acessa, é, vai cair no nosso prato. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito importante a gente entender isso, pessoal, e tomar cuidado. É, é uma diversão imensa, né? O cyberespaço. Inclusive, o- os cafés da vida aí, né, pessoal? Os ambientes públicos aí, shopping, praça, enfim. Com esse tipo de roteador, esse tipo de técnica, é, muita gente fica vulnerável, né? Inclusive, gente, o que acontece é falta de consciência também, né? Se você tiver uma rede pública, não utilize jamais essas redes abertas, né? Altamente. Inclusive, você não deve estar esperando que tenha um atacante ali. Ah, não tô vendo ninguém por aqui. Depois que o indivíduo entrou, ele pode ter instalado lá um spyware, pode ter feito muitas baguncinhas, né? Pintado o set, como diz um ditado. Então é muito mais seguro a gente utilizar dados móveis, entendeu, pessoal? Então troca aí essas internet abertas por dados móveis. A gente fica protegido e não corre esse tipo de risco. No caso, vai correr outros tipos de risco, né? Mas é isso, beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.